Está rolando uma polêmica, aí vocês devem ter acompanhado, sobre trabalho aos domingos, né? E tem uma atualização de agora. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, informou hoje que uma portaria do governo que restringe trabalho de setores do comércio e serviços nos feriados e aos domingos será revogada e refeita. Então o governo, por enquanto, desistiu de mudar as regras para o trabalho aos domingos no comércio e no setor de serviços. Ele disse que a legislação aprovada em 2021 continua valendo, ou seja, a lei que permite o trabalho nos domingos e feriados. A previsão é de que a nova portaria que o governo vai refazer entre em vigor em março do ano que vem. Ele disse que fez isso ouvindo as bancadas. O fato é que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha marcado para hoje uma votação de um projeto de lei para desfazer o que o ministro do Trabalho tinha feito por meio de um decreto. No dia 15 agora, o Ministério do Trabalho baixou uma portaria determinando que setores do comércio e dos serviços só possam funcionar aos domingos e feriados se houver negociação com sindicatos ou lei municipal que permita. Isso valeria a partir de janeiro de 2024. O que o ministro argumentou hoje para suspender a portaria? Que a portaria só muda o funcionamento desses setores do comércio em feriados e que existe uma outra legislação que aborda o trabalho aos domingos. Então, ele diz que domingo é domingo, está resolvido. O problema era o feriado. Então, ele vai dar esse tempo até março para esclarecer o que está acontecendo e tudo mais. Bom, o ministro Luiz Marinho se referia, ou ele pretendia refazer uma portaria de 2021, governo Bolsonaro, portanto, que liberava trabalho aos domingos e feriados com todos os pagamentos devidos pelo trabalho no domingo e no feriado, né? Então, tem autorização permanente de trabalho aos domingos, ou teriam autorização permanente de trabalho aos domingos e feriados revogada, varejistas de peixe, carnes frescas e caça, açougues, portanto, frutas e verduras, sacolões, feiras livres, aves e ovos, farmácias, comércio em portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferrovias, comércio em hotel, eu não sei como é que fecha o domingo, né? Comércio em geral, revendedor de trator, caminhão, automóvel e veículo. Em São Paulo já tem uma lei que proíbe a abertura de concessionária aos domingos. Comércio varejista de supermercado e hipermercado, cuja atividade preponderante seja a venda de alimento, inclusive transportes a eles inerentes. Então, para pegar um exemplo aqui, né, Magno e Elaine, para o supermercado não ia fechar, certo? Ao domingo. Mas para continuar aberto, o supermercado ia ter de fazer um acordo com o sindicato dos trabalhadores que representam Sim. o setor. E a partir desse acordo, sim ou não. Farmácia. Farmácia já funciona. Provavelmente ia continuar funcionando. A farmácia não fecha. Mas a farmácia ia ter de fazer um acordo com o sindicato que representa os funcionários para acertar como, quando, onde, por quê. Então, de tudo o que aconteceu, nada aconteceu, porque está valendo o que já estava valendo em 21, mas deposita aí uma dosezinha de insegurança nessa relação, né, Magno? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Exatamente. Eu acho que o maior destaque disso tudo é a insegurança que traz para o setor, ou para vários setores que dependem do funcionamento nessas datas. Eu vejo de duas possibilidades nessa ação do Ministério do Trabalho. O governo é muito enrolado e teve uma ideia para agradar suas bases sindicais e já foi soltando a ideia sem considerar muito os efeitos dela, ou foi um balão de ensaio para testar a popularidade dessa ideia e recuaram ao ver que havia no Congresso Nacional um forte movimento de resistência a ela. Havia alguns projetos de PDL... Acho que iam derrubar hoje. Iam derrubar. Tava com esse cheiro, né? Havia muitos projetos ter um decreto de PDL, parlamentar, né? de projetos de decreto legislativo para derrubar esse decreto. No Senado também já havia alguns projetos para derrubar o projeto. Ou seja, o governo aparentemente não falou com ninguém. O ministro Luiz Marinho, que é aquele que falou que se os aplicativos de transporte saíssem do Brasil, azar o deles, ninguém ia perder nada com isso. Se enrolou mais uma vez, tomou uma decisão que apenas expõe a vontade do governo de agir
com a caneta passando por cima de todo mundo. Não pensou nos empregos das pessoas, não pensou no consumidor, não pensou na insegurança jurídica de ficar fazendo decreto à torta e à direito sem pensar nas consequências, só fez o decreto, ao encontrar resistência, cancelou o decreto, mas já falou que vai voltar a esse tema. Eu espero que não volte ao tema. O tema está pacificado, a situação está acontecendo, você mesmo disse, a legislação já está em vigor há alguns anos. Eu não vejo nenhum motivo para a gente rever isso e recolocar os sindicatos numa discussão que pode ser acontecer entre os trabalhadores e os empresários sem nenhum problema. Elaine. É bastante desarrazoado, né? Porque quanto mais a gente flexibiliza as relações de trabalho, mais a gente dá condições para sair desse alto índice de desemprego. E eu, apesar de eu ser progressista, nessa pauta eu sou bastante liberal. Eu acho que essa relação ela tem que ser regulada pelo próprio mercado. As pessoas acabam ofertando e indo para empregos conforme a necessidade e os salários ofertados. Então, assim, tem gente, eu conheço pessoas que gostam de trabalhar na madrugada, preferem do que durante o dia. Tem pessoas que vão querer ter ali no final de semana uma chance de, eventualmente, ganhar uma renda extra no feriado e etc. Eu acho que quando a gente engessa demais essa relação de trabalho, você cria não só uma probabilidade de aumento do desemprego, mas você também o Estado começa a botar a mão forte dele num lugar que não deveria, que o próprio mercado se regula, né? Você tem que ir para os extremos. O Estado ele tem que atuar nos extremos, ou seja, onde você entende ali que há um trabalho análogo à escravidão, então, né? Onde há uma exploração do trabalhador, ou onde há um trabalho onde existe um perigo à saúde daquele trabalhador, da coletividade. Agora, essa questão de colocar o sindicato, quer dizer, você cria ali um terceiro integrante na relação que, obviamente, vai barganhar com isso e vai tornar o processo muito mais burocrático do que é necessário. Hoje em dia a gente já está... É um retrocesso, né? Assim, funcionar aos domingos, shopping, comércio, serviços, é uma coisa super normal, né? E se você vem aqui para as grandes capitais, como São Paulo, as pessoas acabam até fazendo muita coisa no domingo, porque elas não têm tempo durante a semana, né? Então você engessa o comércio, você engessa a economia, a troco de quê, né? Eu fico pensando assim, qual a razoabilidade disso? Me parece colocar o sindicato de volta na mesa da negociação.